Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Companhia Viva em Tempos de Morte. Morrer é não ser visto, disse Fernando Pessoa, colocando em 5 palavras uma verdade sobre aquilo que experimentamos diante da morte. É assustadora a ideia de deixar de ser visto pelo outro, porque, no fundo, sabemos que só existimos porque em algum momento houve um olhar vivo que nos inaugurou na vida. Ainda que a experiência de ser gente seja também solitária. Nesse jogo de presença e solidão, a contradição é nossa matéria-prima. E por isso é também verdade dizer que só existe vida porque existe morte. E que sim, é possível sentir-se vivo no processo de morrer. Que entre nascer e morrer, esses momentos tão íntimos e corporais que não cabem nas palavras, existe todo um tempo de infinitas possibilidades e finitas experiências que só conhecemos depois que acontecem. Existe o tempo de uma vida que, como disse Pessoa, demanda olhar e companhia. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte quando nos esquecerem. As palavras de Ana Cláudia Quintana Arantes nos convidam a pensar sobre vida, morte, tempo e o tipo de companhia que temos feito a nós mesmos, ao outro e ao mundo. É comum ouvirmos que vivemos em tempos de morte. Seria um tempo em que falta olhar? Temos cuidado do mundo e das relações que habitamos? Numa tirinha famosa, Charlie Brown entristecido diz: "Algum dia nós vamos todos morrer, Snoopy." E recebe como resposta: "É verdade, mas em todos os outros vamos viver." Nossa conversa hoje é sobre o que acontece nesse intervalo, sobre como podemos ser e usufruir de companhia viva nos tempos em que a morte nos assombra. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a companhia de uma pessoa querida, que nos inspirou pensamentos tão férteis e que tem uma experiência bonita de trabalho com a vida, que ainda bem aceitou nosso convite para ficar ainda mais pertinho do podcast. Ela que, afinal de contas, é também nossa apoiadora. Ana Luísa, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você? Gente, eu sou, antes de tudo, alguém muito feliz de estar aqui. Finalmente vou poder falar, né, quem eu sou nesse tempo do áudio, não só estar ouvindo, eu sou fã, né, desse projeto de vocês. Mas, então vamos lá, num tempo de um áudio que é bastante relativo. Eu sou a Ana. Normalmente a gente fala nosso nome e a nossa ocupação, né? Mas eu fiquei pensando em como eu iria me apresentar e eu achei melhor contar do caminho até chegar no que eu faço hoje. Acho que vai ter mais coerência com a proposta da nossa conversa. Então, eu sou a Ana e eu sou alguém que sempre foi muito curiosa, para não dizer, na verdade, até revoltada com essa história da morte. Isso nunca me desceu muito bem, na verdade, tanto em termos intelectuais, do que acontece, quanto em termos de vivência mesmo, de angústia. Quando a gente fala de curiosidade, parece algo no sentido filosófico, né? Mas, na verdade, esse tema sempre me tocou profundamente, e de tal maneira que quando eu estava pensando com que eu iria trabalhar ali, né, prestando um vestibular, eu pensei que, já que eu sei que temos um tempo que passa e essa passagem do tempo me angustia tanto, é melhor eu ocupar meu tempo com alguma coisa que seja muito viva para mim, que faça muito sentido, e por isso que eu acabei pensando na psicologia, porque aí eu iria passar meu tempo, apesar, ele passa, eu não tenho controle sobre isso, mas já que ele está passando, deixa eu vivê-lo de uma maneira que seja condizente com o que para mim é importante. Então, eu sou a Ana, eu sou psicóloga por conta dessas questões de vida e de morte, da minha inconformidade com a passagem do tempo, e fui procurar uma psicologia, a princípio, não muito pautada na ideia da clínica. Isso foi sendo
construído e nutrido dentro de mim com as minhas experiências, mas o meu encontro com a psicologia, a minha identificação, a princípio, foi muito voltada à psicologia hospitalar, por isso que eu acho que eu fui também mergulhando nessas questões, né? Eu tenho um percurso aí dentro do trabalho com crianças, com idosos, em diversos contextos, e a clínica, ela foi aparecendo um tempo depois, né? Hoje eu sou psicóloga clínica exclusivamente, mas carrego dentro de mim todas essas experiências. Que apresentação bonita. Eu achei bonito você falar da experiência com crianças e com idosos, porque eu acho que é bem isso que a gente está falando sobre a passagem do tempo, sobre o tempo da vida, sobre o começo e fim, talvez. É isso mesmo, eu comecei pelo fim. Logo que eu me formei, eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar, em que a gente conhecia sobre diversas áreas nesse contexto, mas eu trabalhei durante 1 ano na geriatria e na gerontologia. Nós, na época, escolhíamos um setor, e eu escolhi bem esse universo, porque ali eu esperava poder trabalhar com cuidados paliativos, olhar e viver isso, assim, né, acompanhar quem está cara a cara com a própria finitude e como que seria, então, trabalhar nesse contexto, como que seria para mim, né? Então, eu comecei por aí. Depois, quando eu volto para Ribeirão, eu começo a trabalhar no GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Aí eu fiz mestrado nessa área, na oncologia pediátrica, que aí é o outro extremo, né, que o que acontece quando a morte aparece fora daquilo que a gente considera o natural, né, porque a gente vai criando subterfúgios para não sentir que a morte fica tão além do nosso controle. Então, às vezes a gente pensa que quem adoece, quem morre, é quem está muito distante, ou é quem está muito velhinho, né, e isso vai caindo por terra. A gente, na verdade, está totalmente vulnerável. E por fim, depois de trabalhar na pediatria, eu fiquei 6, 7 anos na parte de transplante de medula óssea, aqui no Hospital das Clínicas, e aí lá tinham pessoas de todas as idades, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Idosos era um pouco mais raro, por conta do tratamento mesmo, né? Mas aí já era algo bem mais múltiplo. Isso que experiência rica, né, Ana? Você contando, assim, da variedade de demandas, de espaços que você já ocupou. Acho que a gente vai entrar um pouco, né, nesses espaços, mas fiquei pensando, o que te fez ir depois indo mais para a clínica? Teve algo? Acho que foi uma somatória de diversos fatores, sabe, Roberta? Eu sempre, mesmo quando eu estava no hospital, quando eu estava, né, estudando na pós, eu sempre estive dentro do campo psicanalítico. Então, às vezes a gente pensa psicanálise, parece que já tem uma equação quase que direta com a clínica, mas a psicanálise, ela está em nós, a gente a leva de maneiras aí coerentes a cada contexto que a gente ocupa. A psicanálise já me acompanhava e a clínica era algo que era um espaço por onde eu transitava quase que no contratempo, né? Eu atendia, mas eu sempre fiz análise, sempre fiz supervisão, e aos poucos eu fui também, para minha surpresa, percebendo que a clínica estava muito fértil, que eu estava gostando muito de atender, e que eu estava estimulada, e que eu estava curiosa, e que eu me sentia também potente, angustiada, mas potente nesse lugar. E isso foi crescendo muito em mim. Em paralelo a isso, por mais que eu me identificasse muito com o trabalho hospitalar, tem algo que é de dados de realidade. A somatória, carga horária da contratação, com remuneração, com a vida que vai chamando e demandando mais, culminou ali num ponto em que eu precisei fazer uma escolha, né? Então, a clínica, ela foi crescendo e a vida demandando, e de repente eu dei esse salto, que foi, ao mesmo tempo, uma despedida doída, mas também um recomeço muito gostoso, e que, de alguma maneira, acho que isso tudo continua reverberando em mim, né? Mesmo que não mais no contexto hospitalar, né? O adoecimento está na clínica, não está só no hospital, né? E a clínica está no hospital, não está só no consultório. E, de alguma forma, isso tem muito a ver com o nosso assunto aqui,
tanto no sentido das escolhas que a gente inevitavelmente vai se vendo impelido a fazer a vida inteira, não dá para passar a vida sem escolher, a gente escolhe e perde todos os dias, quanto no sentido de tem muita vida em a gente acompanhar de pertinho a intimidade de alguém, e por muito tempo, e por um acompanhamento. Porque no hospital, existe um acompanhar de pertinho, porque você pode até ver a mesma pessoa todos os dias, se for o caso, mas aquilo acaba. A internação não dura para sempre, a expectativa é que a internação nem dure muito tempo, independente do que vai acontecer. E na clínica, é claro que acaba, mas fica um tempo maior, assim, e é vivo e acompanhando esse desenvolver de vida também, assim, tem algo interessante nisso também. Por outro lado, antes da gente te ouvir, Ana, estava lembrando aqui que no livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, ela fala que não tem nada mais íntimo do que acompanhar alguém morrendo. Achei isso tão forte, essa parte que ela vai falando sobre os últimos momentos mesmo, assim, de acompanhar até ela vai descrevendo, né, assim, o último suspiro. Estou pensando no trabalho que eu já fiz no hospital, acompanhando, inclusive, mulheres na mastologia, com câncer, que faleceram. Às vezes a gente nem vai ser essa pessoa que vai estar lá nesse último suspiro, né? Talvez até seja a família. Mas também tem muita intimidade nisso, né? Sim. Que o hospital permite e que a clínica não permite. Muito corpo, né? Acho que muita intimidade corporal. Muita, acho que em diversos aspectos, assim, né? Tem isso do corpo, que é o que inaugura o contato, né? Eu tive, acho que no hospital, a experiência de acompanhar pessoas que não estavam muito habituadas a serem questionadas como que você tá, e a gente pergunta, como que você tá? Aí muitas pessoas respondiam, tá tudo bem, meu exame de sangue veio assim, assim, assado, né? E aí você vai começando a conversar sobre o mundo interno, então eu acho que ter um pé em cada barco, assim, na clínica e no hospital, ao mesmo tempo que às vezes eu me sentisse me esticando muito, ou muito cansada, né, me enriqueceu tão profundamente, porque eu acho que eu pude fazer um trânsito entre essas sutilezas da clínica, do meu olhar clínico que eu podia carregar e levar para o hospital, e as minhas experiências tão intensas e tão íntimas mesmo do contexto hospitalar que me ajudaram muito na clínica. Mesmo assim, de maneiras que eu nem podia imaginar a princípio, né? Então, eu acho que foi algo que teve uma costura íntima muito coerente para mim, porque são situações, é claro, contextos muito diferentes, mas eu sou eu, né? Eu ia de um lugar para o outro, isso tudo ficava dentro de mim e eu ia digerindo da maneira que eu conseguia, né? Como se manter viva também, né? A gente falando aqui hoje dessa ideia da companhia viva, como se manter viva também nesses diversos trânsitos, porque são trabalhos tanto a clínica quanto o hospital. Na minha experiência também tive período que estava com a clínica e com um grupo de apoio à adoção, que exigia muito também, porque era ainda em contato com o abrigo e contato com o judiciário, então eram trânsitos imensos, assim, intensos, e o quanto que chega um momento que parece que para a gente estar o mais vivo possível também, a gente vai tendo que fazer algumas escolhas, né? No sentido de disposição mesmo, tanto física quanto interna, para tudo que aquilo demanda da gente. E aí volta para essa ideia de que não tem como não perder. Para ganhar, precisa perder. E aí a gente já está falando de morte de novo, né? O tempo inteiro. Às vezes eu me pergunto se é porque eu estudei luto e trabalhei no hospital, que eu fico, sabe aquela coisa de, para quem tem um martelo, tudo é prego, assim, né? Mas acho que o luto, as renúncias, elas estão em tudo, mas o contraponto, acho que o alívio que a gente tem é que as possibilidades de vida também. Quando eu trabalhava nesses contextos mais áridos, aparentemente, né, por exemplo, com crianças que estavam muito adoecidas, ou com pessoas que estavam em situações muito graves, não era raro eu ouvir pessoas falando para mim assim, nossa, que difícil, né, mas que difícil que deve ser esse trabalho, e em certa medida eu entendia, porque de fato tem uma dificuldade e uma angústia que eu precisava entrar em contato com partes minhas, inéditas em alguns momentos,
Mas, por outro lado, não era tão difícil assim, porque eu acho que quando tem uma ameaça de morte muito concreta, parece que a pulsão de vida vem assim, arrebentando. As pessoas que eu encontrei e que eu tive esse privilégio, né, de poder acompanhar, elas estavam, a sua maioria, cheias de vida, querendo, acho que tem uma urgência em tentar encontrar coerência na própria história diante da possibilidade de deixá-la. Então, elas queriam falar, queriam um encontro, estavam muito disponíveis. Então, tem algo também de uma potência nos encontros que a gente pode ter diante disso tudo. E a gente lê isso no livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, dessa potência de vida enorme, mesmo num momento, ou talvez justamente por, como você está dizendo, ser um momento de tanta morte. Eu lembro de pessoas, de um paciente específico que me contava assim, Ana, estava deprimido, eu acho que ele tinha tido inclusive uma tentativa de suicídio antes de descobrir de um câncer, e aí quando ele tem o diagnóstico e ele interna, ele se percebe com tanta vontade de viver. Quando a gente fala de vida e de morte, tem algo que é da concretude, que é da morte concreta, que com ela a gente não trabalha, né? A gente não trabalha com a morte, a gente trabalha com a vida, né? Até o nosso último respiro estamos vivos. Na hora que a morte concreta chega, tem como a gente trabalhar com ela, né? Ela vem e se impõe, né? Mas tem algo que é de um estado vitalizado ou desvitalizado, e que isso não necessariamente tem a ver com o adoecimento físico, né, ou com a morte concreta, mas com estados mentais, e aí é uma outra seara, né? Eu fui surpresa, gente, porque quando eu entrei no transplante de medula óssea, eu fiquei mais ou menos 6, 7 anos lá. Mais da metade desse tempo, eu fiquei numa unidade que era uma unidade onde eles faziam um protocolo de pesquisa, onde eles propunham o tratamento do transplante de medula óssea para pessoas que tinham adoecimentos autoimunes, doenças crônicas. Então, eu passei 3, 4 anos trabalhando com pessoas que tinham esclerose sistêmica, esclerose múltipla, até diabetes tipo 2, e que normalmente essas são doenças que a pessoa consegue fazer uma manutenção e viver até sem muitas limitações durante toda a sua vida, mas algumas pessoas não respondem ao tratamento convencional, ao tratamento com imunossupressor, e aí essa doença que aparentemente poderia ficar ali sob controle, vai limitando, restringindo, a ponto de, quem sabe, o risco de um transplante de medula óssea ser menor do que o possível benefício dessa terapêutica, né? E isso foi tão surpreendente para mim, porque eu não tinha tido experiência com pessoas que tinham doenças autoimunes, que tinham doenças crônicas assim, e que a esclerose sistêmica, eu acho que eu nunca tinha atendido alguém que tinha esclerose sistêmica ou esclerose múltipla. Tem um endurecimento que vai acontecendo. A pele, os tecidos vão ficando mais rígidos, né? Internamente e externamente. Então a pele vai ficando dura e parece que tem algo de uma desvitalização interna também que pode acompanhar esses processos, e isso me deixava muito mais aflita do que essa coisa do câncer, da sentença de morte, mas que a pessoa está muito viva, né? Eu encontrei ali, e a maior parte dos pacientes eram mulheres da minha idade, muito adoecidas e muito desvitalizadas. Evita a pergunta, né? Que eu acho que é a pergunta, inclusive, do episódio. Como ser companhia viva numa situação assim? O que a gente encontra na gente de recurso? E no outro, nossa, na gente. E acho que também para a gente poder pensar o que é ser companhia viva, né? Porque muitas vezes a gente pensa companhia viva como a ideia de que... E essa é uma questão que eu tenho levado para a supervisão. Vou trazer aqui para a gente pensar. Aí pensando na clínica, né? Quando o paciente, a gente vai poder falar um pouco, eu acho, dessas diferenças, mas do paciente que também nos convida para entrar em contato com a aridez, e que a gente fica, o que eu faço diante disso? Porque às vezes é uma aridez, e uma aridez que a gente sente que não há forças nem para a gente falar alguma coisa.
E ao mesmo tempo tem momentos que eu me vejo assim, sendo a presença ali um pouco mais viva para tentar pensar alguma coisa fora dessa aridez. E fica, às vezes, uma questão, né? O que a gente faz? A companhia viva é ficar vivo, os dois, vivendo essa experiência árida, ou a companhia viva é tentar trazer a nossa vitalidade para acordar aquela parte que parece que não está desperta. Não sei se tem resposta para isso, assim, exatamente, mas acho para a gente ir abrindo essa conversa. Essa é a pergunta, né, Roberta? Quando a gente fala de companhia viva, eu tenho uma preocupação conversando, assim, né, tanto com pessoas da área ou não, porque às vezes a gente fala sobre o estar vivo, ou estar disponível, ou acolher, e isso pode soar como querer estar junto, ou ser empático ao outro, e eu acho que isso dá uma achatada numa complexidade de uma experiência emocional que é toda ancorada num repertório teórico e em um desenvolvimento técnico, além de humano e íntimo, que é muito complexo, né? Então, o que você está falando, Roberta, é muito sério. Até que ponto a gente precisa ficar junto nessa aridez? Em que momento a gente intervém? As nossas intervenções, elas estão indo no sentido de colonizar esse outro, de impor ali um estado diferente ou de acompanhá-lo. Isso é muito complicado. E muito sem resposta mesmo, assim, no sentido de ter uma resposta que vai valer para todo mundo, né? Isso é talvez uma das poucas verdades absolutas, o fato de que não vai existir uma verdade absoluta. Até porque, não sei vocês, mas essas coisas, muitas vezes eu vou pensar isso depois, na análise, na supervisão. Enquanto eu tô ali junto, não dá para pensar isso. É assim, você vê que depois você fala, nossa, foi tão angustiante que eu saí falando. Ou, meu Deus, que angústia, parece que eu tô meio morta. A gente vai vendo, claro que pode ser que com mais intimidade, mais tempo, a gente vai dando conta de ir pensando isso junto, mas normalmente é depois. E eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho pensado disso e o que eu tô pensando disso agora. Porque eu entendo vida muito como um movimento, quase como se fossem a mesma coisa. O que a gente pode fazer é tentar se movimentar. Se a gente ficar muito preso só em estar ali experimentando a aridez, vai ser uma coisa ruim em alguma medida, porque a gente não vai conseguir explorar o que mais que existe ali. Não existe só uma coisa dentro de ninguém, né? Se a gente também fica muito preocupado em sair dessa aridez, a gente vai ficar parecendo a Alegria do Divertidamente, quando ela fica delirante. É horrível. Então, se a gente consegue se movimentar e não ficar parado numa coisa só, independente de naquele momento aquilo dar certo ou não, né? Eu entendo que isso seja vida. A minha percepção vai um pouco nesse caminho. Que também não responde quando que a gente faz o quê, né? Mas eu não sei se isso existe como resposta. Mas eu penso que isso já aponta caminhos, porque o que vocês estão falando diz respeito às nossas sensações contratransferenciais, a como a gente vai sentindo a relação clínica, que é uma relação tão íntima, né? Tão íntima e tão visceral que a gente vai captando um monte de coisa. Então, esses são elementos importantíssimos para a gente poder ter esse norte que seja depois, né, Roberta? Vou pensar em supervisão, vou conversar, vou me dar conta logo depois, ou meses, anos, a gente vai percebendo em retrospectiva o que aconteceu ali, mas essas são percepções que podem nos ajudar a ter uma avaliação muito fina do que está acontecendo, e a partir disso, o nosso manejo, as nossas intervenções, elas precisam mudar, porque uma coisa é um estado, por exemplo, de endurecimento, né? A Carol falou que associa a vida com o movimento. Eu também, Carol, faço muito essa associação com movimento e com conexão. E uma coisa é a gente estar diante de uma pessoa que está enrijecida e que teve esse movimento e por algum motivo isso foi rompido ou não está mais acessível. Outra coisa é quando isso nunca pode ser experimentado. O nosso diagnóstico e o nosso manejo diante disso é muito diferente, né? A própria Anne Álvares, né, que escreveu, né, o livro dela se chama Companhia Viva, né? Ela conta que acompanhou a vida inteira
um paciente, né, o Robbie, que ela vai descrever no livro dela, e ela vai falando, nossa, depois de 10 anos, eu fui perceber algumas coisas que aconteciam lá atrás e que, nossa, eu podia ter ido por um outro caminho. Conforme a gente vai estudando e pensando, parece que sempre dá essa sensação, né? Conversando com vocês e lendo, eu fico pensando, nossa, eu queria voltar para aquela época também no hospital, porque hoje eu tenho um outro olhar, eu ia, quem sabe, alocar as coisas dentro de mim de outra maneira, mas é algo muito fino e muito sutil, né? E não tem uma resposta única mesmo, né? Ao longo do tempo, a nossa experiência, inclusive de vida, de análise, vai nos construindo, a gente vai conseguindo acessar mais a complexidade das coisas, né? Mais camadas. Mas em termos também, eu fico pensando assim, da função, né? Do psicólogo clínico, do psicólogo hospitalar, você vê muita diferença também na forma de lidar. E acho que tem essa outra questão que você estava falando do adoecimento, né? Desses pacientes que estão vivendo um endurecimento na pele, psíquica também, mas na pele concreta. Fico pensando também qual a função também, né, desse psicólogo do hospital, do psicólogo da clínica, se você também foi percebendo muita diferença nisso ou não. Ô, Roberta, sim, em um aspecto muito específico que acho que tem a ver qual que é a proposta, qual que é o espaço que a gente tem ali enquanto dupla, né? Então, eu tive experiências que eu entendo que foram muito analíticas num contexto hospitalar. Eu não acho que uma análise precisa acontecer só quando a pessoa está deitada no divã 4 vezes por semana, né? Não acho que é isso. Mas, no hospital, aquela pessoa não me procurou. Ela não me chamou. Então, eu preciso ter muito cuidado com como que eu vou me aproximar e de qual maneira eu posso respeitar aquele sujeito. Na clínica, tem um desejo que está expresso no ato da pessoa procurar. A pessoa vem, né, tem uma ideia do que é um psicólogo, um psicanalista, o que é uma análise. Então, tem algo de uma demanda que é apresentada para mim. No hospital, ele foi procurar porque apareceu uma coisa diferente ali no exame, porque ele começou a se sentir mal, e eu vou bater na porta do quarto. Então, eu preciso ter muito cuidado e muito respeito em relação a isso. Mas a partir do momento que tem um encontro, eu sinto que é totalmente imprevisível para onde a gente vai, porque depende dessa vitalidade da dupla, de um movimento que é totalmente fluido, né, e que não obedece ao nosso tempo só cronológico do relógio, nem do tempo do acompanhamento só, nem das horas do relógio, ainda que isso faça muita diferença, porque eu tive a oportunidade de, no hospital, trabalhar em unidades muito bem estruturadas, onde eu consegui acompanhar muito de perto os pacientes. Eu fiquei curiosa para saber como foram os seus encontros com esses pacientes, esses que acabaram entrando mais aí, que mexeram com você também, como que foi assim, de chegar até eles, de propor o que você tinha para oferecer e como eles aceitavam ou não o que você estava propondo, como foi essa construção, sabe? É algo que eu sinto que foi muito um trabalho meio de esculpindo algo junto, sabe, a 4 mãos, porque eu lembro de uma menina com quem eu estava conversando, essa situação foi tão caricata que me marcou muito, assim, é um extremo, né? Eu estava no grupo de apoio à criança com câncer, que é uma casa, as pessoas ficam hospedadas ali. E aí tinha a hora do café, então tinha algumas pessoas tomando café, e eu fui e estava conversando com quem estava ali, né? E tinha uma adolescente que estava assim, conversando, e ali, né, com ideias, e a gente estava num encontro tão gostoso. E aí, de repente, ela percebeu, eu não lembro se alguém comentou, se eu comentei, que eu era psicóloga. Gente, ela saiu correndo e se trancou no quarto, porque ela tinha uma ideia de que eu estava lendo a mente dela, né? E olha que coisa mais terrorífica, né? Então, eu acho que eu vou me apresentando não só enquanto psicóloga, mas enquanto pessoa e sentindo, né? O que dá para experimentar em cada momento. É algo que eu acho que a gente nunca sabe, né, como que vão ser os nossos encontros e como que vão ser as nossas duplas, e em um contexto que não clínico, isso fica um pouco mais estranho, um pouco menos dentro do familiar ainda, mas a gente vai descobrindo e se apresentando a cada passo que é dado, né. Então, tinham algumas pessoas que eu acho que
logo abraçam a proposta e que estão muito ávidas para terem um espaço onde elas possam reverberar e pensar na própria história delas e construir histórias ali também em conjunto, e outras que às vezes estão mais fechadas, falando em companhia viva, né? E que aí exige uma outra condição para estar junto. Então, muitas vezes eu entrava no quarto de pacientes e eu ali ficava. Às vezes a pessoa não queria conversar, não queria fazer alguma atividade, mas eu sentia que eu precisava ficar ali por um tempo. Aí, de repente, a gente começa a conversar de alguma coisa, de repente aparece algum interesse. Teve um adolescente que eu acompanhei, que ele internou, ele tinha esclerose sistêmica, e ele internou e ele não fazia contato visual com ninguém. Nada, assim, tava todo mundo angustiado, porque um adolescente, criança adolescente, assim, né, que não faz contato visual e que não brinca, o que tá acontecendo, né? Então, eu ia, ficava, e ele não olhava para mim, não olhava para ninguém, e aí, de repente, eu conversei com a terapeuta ocupacional que trabalhava comigo, e a gente decidiu ir e brincar junto, eu e ela no quarto, e ele lá quieto, né? E a gente começou a brincar e a jogar. E aí, de repente, ele começava a olhar, assim, depois de algumas vezes, ele olhava e começava a dar algum palpite. Nós jogávamos aquele jogo detetive, sabe? E aí ele começava a dar algum palpite. Ah, nossa, nada a ver isso daqui que você fez, né? Aí ele começou a ter algum interesse naquilo. No final das contas, né, ele estava jogando com a gente, conversando com a gente, e aí foi uma experiência tão transformadora, porque ele construiu um jogo dele, onde ele escolhia quem eram os suspeitos, e o assassinato era esclerose sistêmica, e aí a gente foi tirar foto pelo hospital, e a gente fez um jogo mesmo, e ele levou esse jogo. Então, acho que a gente tem um contexto que é todo atravessado no hospital por tantos elementos, mas que tem essa liberdade, essa intensidade de poder ir resgatando tudo que a gente tem à mão, né? Eu acho que isso tem a ver com a companhia viva, no sentido de que a Anne Álvares, ela vai propor algo que é muito diferente em termos técnicos da interpretação, daquela coisa intelectualizada que muitas vezes a gente estuda, né, do insight. Ela vai falar que, por mais que o Freud, né, dizia, né, que o contato com a realidade traz uma frustração, e isso nos ajuda a romper com sonhos infantis e aprender e conhecer e fazer um contato com a gente, com o mundo. O que a Anne Álvares diz é que sim, mas que as experiências prazerosas e de responsividade também, tanto quanto, né? Os bebês, eles são estimulados quando eles sentem que eles têm alguma influência no mundo, que ele dá uma risada e olham para ele, né? Que ele alcança alguém, né? Então, ela vai propor que nós possamos estar vivos o suficiente para ter essa responsividade, sem que isso signifique fazer conluio ou reforçar defesas maníacas, né? Mas poder estar vivo o suficiente quando não dá para acessar essas experiências emocionais ainda, quando ainda não dá para ficar no nível intelectual, né, dos insights, né? E eu acho que isso muda muito a nossa maneira de estar na clínica. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bezinoto, @natbmelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com.
Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Eu te perguntei como foram esses encontros, porque eu fiquei com muita vontade de ficar trocando figurinha com você, porque no tempinho que eu tive no hospital, a minha experiência foi na oncohemato pediátrica. E eu acho que você foi falando assim, foi rolando uma identificação, porque foi uma experiência durante a residência, então a gente tinha que fazer essas ações interdisciplinares, sabe? Mas não só por isso, ter essa liberdade de ser criativo mesmo, de como chegar. Já que a gente tem que chegar no outro, não é o outro que chega. Às vezes o outro chega, mas é muito mais raro, né? Como a gente é que chega, especialmente em crianças... Os que estão na clínica e pediram atendimento também. Sim, com certeza. Só é mais disfarçado, às vezes, algumas coisas. Mas como a gente chega, a gente acaba tendo uma necessidade de ser criativo no como chegar. Isso que você contou, né? De vocês levarem o jogo. Ó, a gente tá aqui. A hora que você quiser estar aqui com a gente, aí você participa e a gente vê o que a gente pode construir, mas ninguém vai te obrigar a jogar também. É de uma criatividade e de um respeito tão grandes, né? Não sei se foi isso que você quis dizer quando você foi falando que você levou isso para a clínica com você, mas eu acho que sim, entendi isso. Se der para levar um pouco dessa criatividade, desse respeito pro consultório, que é uma outra estrutura física, mas em termos humanos a gente tem alguma coisa que se mantém, né? É muito bom. Talvez a companhia viva da Anne Álvares vá um pouco nesse sentido, de poder ser criativo e respeitoso e poder estar ali, junto, disponível. Eu achei um exemplo tão lindo do quanto que o trabalho do psicólogo, ele não, do psicanalista, né? Ele vai deixando de ser alguém que está ali num lugar de destaque, ou de uma intervenção bonita, ou de uma interpretação certeira, e ele vai mais para a coxia, né? Assim, para o camarim. Eu fiquei pensando em crianças que eu atendo, que eu percebo que, às vezes, o que a gente precisa fazer é fazer um grupo, por exemplo, junto, um grupo no WhatsApp. Tem crianças que eu estou atendendo que tem fono, que tem psicopedagoga, que tem professora particular, que tem TO, eu como psicóloga, que às vezes a nossa função é fazer um grupo com esses profissionais, é conversar com esses profissionais, é ir na escola, às vezes pais separados que não estão conversando entre si, fazer um grupo no WhatsApp, coisas assim, que parecem pequenas, mas que são tão importantes, que são, muitas vezes, nesses grupos que os profissionais que estão juntos com essa criança se fortalecem e têm ideias criativas como essa, né, Ana, que vão acessar aquela criança, que acho que é isso que a Anne fala muito no livro, né, assim, a gente teve contato com ela, né, eu e a Ana, a gente teve uma aula com ela, que foi maravilhosa, Mulher Viva, que ela foi contando das questões dela também, né, para ir assumindo essa teoria e essa ideia, né, revolucionária de sair desse lugar, às vezes de defesa, de interpretar a defesa, de fazer isso, fazer aquilo, né, de ficar mais na espera, e de perceber que tem pacientes que a gente vai ter que inaugurar isso não foi vivido ainda, vai precisar viver pela primeira vez. E aí eu fico pensando assim, que essas experiências que a gente tem no hospital, a gente fez residência multi, né, eu e a Carol, a Ana, pelo que eu entendi, fez aprimoramento. Isso, foi. Eu acho que isso também são experiências que a gente... Esses dias eu estava pensando nisso, dando uma supervisão e falando para a supervisionanda, que ela falou, a nutricionista quer falar comigo, e a gente vai ficando um pouco aterrorizada, às vezes, num lugar de, nossa, o que eu vou responder para aquela pessoa? E aí eu fui contando para ela, não, vai conversar, vai ver o que ela tem para falar, você conta o que você tem para falar. Eu acho que são companhias vivas, né, também. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui na conversa para falar que vocês tiveram essa aula com a Anne Álvares, mas que eu vou estar numa próxima aula com ela, que talvez vocês também estejam. Aproveitar para falar, inclusive, do próprio IEP, porque é a aula de encerramento do curso de autores contemporâneos, que eu entendi que a aula é aberta, mas eu estou me sentindo muito dentro do negócio todo, porque eu estou fazendo o curso de autores contemporâneos. E vai ser uma aula com ela para falar sobre o nome. O tema é muito legal. Eu até maravilhoso o tema, maravilhoso. Fala o título, Carol, vale a pena. Prosódia e estados de vazio, padrões de ritmo e som na comunicação analítica. Muito, muito, muito legal.
Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que às vezes não é nem o que você vai falar, não é nem o conteúdo da interpretação, mas é o tom, é a musicalidade, é o jeito que você vai conversar com o paciente. O interessante também é que isso não se ensina no sentido de o ritmo desse jeito, você responde com o ritmo. Não se ensina ritmo dessa forma, né? Isso é uma coisa de sentir no corpo, de experimentar junto, de abrir espaço para isso, né? Nossa, achei muito, muito, muito interessante. Essa coisa de falar desses estados de vazio também tem a ver com essa morte subjetiva que a Ana tá. Subjetiva, não. Qual foi a palavra que você usou? Não foi subjetivo. Enfim, vai ficar subjetivo. Essa morte interna, né, que acontece em vida também, e como a gente pode experimentar e cuidar disso junto, achei muito legal. Aula no dia 29 de novembro, às 2h30 da tarde, a gente vai estar nessa aula, não sei se a Ana pode falar se ela vai também conseguir estar junto. Com certeza, com certeza. Gente, a Anne Alvares está com 89 anos, né, ou 90, uma mulher cheia de vida. Eu acho que ela consegue escrever sobre isso, porque, assim, corre nas veias dela, né? Muito disponível, muito corajosa, né? Eu certamente estarei lá. E a melhor notícia é que vai ser online. Então, as pessoas que estão ouvindo, qualquer lugar do mundo, né? Eu ia falar do Brasil. Mas, inclusive, a Anne, né? Vai estar da Inglaterra, não é que ela mora? Sim. Então, todos muito convidados para essa aula. É muita oportunidade única, né? Que bom poder. O dia e o horário, Carol, pra gente? 29 de novembro, às 14h30, e vai ser tudo divulgado pelo site, né, e pelo Instagram do IEP, que é www.ieprp.com.br. Instagram é @iep_rp. Quem tá ouvindo a gente tá assim, o que é IEP? Para quem não ouve os nossos episódios com frequência, porque, querendo ou não, a gente está sempre falando do IEP por aqui. A gente já teve vários convidados que fazem parte do IEP. Eu faço parte do IEP. O IEP é o Instituto de Estudos Psicanalíticos aqui de Ribeirão Preto e região, né? Tem muitas pessoas que vêm da região para fazer os cursos. Temos cursos de pós-graduação. Temos, né? Eu estou muito aqui lá. Eu fiz a minha pós-graduação no IEP e depois me tornei membro, então hoje eu faço parte lá da diretoria. Então é um lugar que, assim, eu falo com muita segurança, muita confiança, muita tranquilidade, que é um lugar para quem quer continuar estudando, quer, né, se aprofundar em psicanálise, não só nos autores clássicos, mas como a Carol disse, tem aulas também sobre os autores contemporâneos, tem palestras, tem minicursos, e além de tudo isso, também tem como ver lá no nosso site do IEP, os profissionais que atendem pelo IEP, os supervisores também que dão supervisão pelo IEP, tem projeto social, né, que faz aí muitos atendimentos, assim, da população aqui de Ribeirão. É um instituto que, eu sou suspeita, eu gosto muito. Companhia, oferece companhia pra gente também. Exatamente. E tem oferecido muita coisa para o podcast, porque por a Rô estar tão envolvida com o IEP, a gente tem conhecido pessoas como a Ana, né, que está aqui com a gente. Então, que bom, né, que bom poder falar sobre a companhia que é oferecida ali no Instituto. Até de identificando, né, temáticas que são importantes da gente conversar, porque eu tenho pensado muito na minha supervisão, na minha análise, a Carol já me viu falando disso, no nosso grupo de estudos, que a gente nunca fala aqui, vamos falar do nosso grupo de estudos. Estamos divulgando uma coisa, né? Vamos divulgar. Também. Estudos, né, sobre o livro do Luiz Cláudio Figueiredo, A Mente do Analista, a gente até conversou disso um pouco no grupo, sobre, eu não sei, na contemporaneidade, pós-pandemia, eu acho que também vai mudando, né, assim, o jeito que os pacientes chegam para a gente na clínica. E a gente tem conversado até sobre essa. Eu estava angustiada, né? Porque meus pacientes estão tudo ficando muito mais na poltrona do que no divã. Aí estava conversando disso com a minha supervisora, e a gente estava falando: será que hoje, nesses tempos, né? Que não são os tempos do Freud, o tempo lá da repressão, que até pensando, né, nessa adolescente, né, Ana, que sai correndo e fala: ai, você vai ler a minha mente, que ainda é, de alguma forma, uma ideia assim: alguém vai descobrir algo que eu estou pensando, né? E eu imagino que uma pessoa num adoecimento não quer que as pessoas saibam o que ela está pensando, porque ela vai estar com muita raiva, né? Muita ambivalência, enfim.
Mas, e se tiver saudável, né? Se tiver saudável. Claro, com sorte, né? Com sorte. Mas eu fico pensando assim que agora tem chegado muito para o nosso consultório pessoas que querem o contato visual, que quer uma presença viva, né? E aí minha supervisora me ajudou a pensar isso de um jeito que acho que a gente sai também de um lugar meio perseguido, de nossa, meus pacientes não estão deitando no divã e tal. Enfim, acho que voltando aqui para a nossa temática, a gente não saiu, mas você percebe que tem essa mudança, e essa mudança para além desses estados vazios, mas também na sociedade como um todo. A gente estava também nesse grupo de estudos discutindo o quanto que a população mudou, não mudou, o jeito de estar no mundo depois da pandemia, que a gente imaginou que ia ter uma mudança radical e que não sei se teve tanto assim. Acho que a gente poderia falar desses tempos de morte e sombrios que a gente vive agora também socialmente, né? Sim, Roberto, eu acho que isso faz muita parte do nosso contexto íntimo, do nosso mundo íntimo, da parte, né, da clínica, do nosso trabalho e do nosso mundo, do contexto social, né, assim, a gente vai se informar e a gente vai olhar mais para o que está acontecendo no nosso redor e é aterrorizante. Se a gente pode estar lúcido, é aterrorizante, né, mas estar em contato com isso, eu acho que vai acessando aspectos tão precários nossos, que dá uma vontade de deixar para lá, né, de não olhar, de não tocar. Então, acho que a gente vai precisando lidar com feridas narcísicas muito grandes para poder estar em contato com esses aspectos que são de morte, que são de desconexão, que são de paralisia, como a Carol falou, né, para que isso possa ter um destino sério, né, um cuidado, acho que é um gesto ético, assim, né, tentar ir criando condição para sustentar esse olhar, né, e eu concordo com você que muitas vezes na clínica, o estar ali procurando um contato visual não é necessariamente uma grande resistência, né, porque o certo é deitar, né, às vezes é uma busca tão legítima e tão necessária de encontrar um olhar vivo em tempos de inteligência artificial e de terapias e de suporte emocional por ChatGPT, poder ter uma hora em que a gente não está com o celular na mão, olhando um para o outro, ou assim, né, tendo essa confiança que dá para ter segurança de estar vulnerável junto, de estar tão perto, eu acho que isso é revolucionário. Mesmo, assim, né, às vezes as pessoas falam assim, acho que, né, não vai mais ter essa coisa de psicanálise, de terapia, vai ser tudo inteligência artificial. Eu acho que muito pelo contrário. O que a gente tem para oferecer, nenhuma inteligência artificial até hoje criada, pelo menos, consegue oferecer, porque não é a interpretação mesmo que a interpretação seja bem importante e que possa vir ideias importantes, não acho que tudo que o ChatGPT fala seja completamente descartável, não. Acho que claro tem coisa lá que é interessante, surgiu uns negócios que, meu Deus, como assim, né? Mas essa coisa de estar ali de verdade, do outro se sentir visto e se sentir acompanhado e sentir que tem uma pessoa ali vivendo e sentindo junto, isso nenhuma inteligência artificial dá conta de oferecer. Então, não me sinto nem um pouco ameaçada. E acho que a gente esquece que quem criou a inteligência artificial é o homem. Então, hoje, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, eu estava falando umas coisas da vida pessoal, ela falou assim, coloca no ChatGPT para ver o que ele te fala para fazer. E, gente, eu uso muito pouco o ChatGPT. Falei, eu vou colocar e te mando. Aí, coloquei. Aí ele me deu lá umas respostas muito legais, tal. Tirei print, mandei para ela. E aí ela falou assim, gente, é muito louco, né? Pensar que, tipo, olha que respostas boas que ele dá. Aí eu falei, amiga, mas é porque quem está alimentando a inteligência artificial somos nós. Então, isso que eu coloquei lá são coisas que provavelmente mais pessoas estão vivendo. E eu acho que essa tomada de consciência, que às vezes a gente se perde, porque ela falou, nossa, é verdade, né? Tipo, que a gente esquece, né? Tipo, tá, inteligência artificial, o ChatGPT pode ser muito legal. Mas quem que fez? Quem está criando? É uma mente humana. Então, isso. Ainda assim, precisa de uma mente humana. E uma rede de mentes humanas, se a gente for parar para pensar. Porque a pesquisa que ele faz é um Google muito bem feito, pelo que eu entendi. Um extra Google, assim, de um mecanismo de busca que consegue selecionar dentro de várias coisas que mentes humanas já divulgaram na internet ou de alguma forma, alguma coisa ali interessante. E eu tô falando esse negócio de rede, até para
para pensar isso, né? Assim, se a gente está falando de tempos de morte que as pessoas estão precisando ser vistas, será que a gente está conseguindo prestar atenção que a gente segue fazendo rede mesmo assim? A gente precisa dessa rede de pessoas? Sim. E eu fiquei lembrando do evento que teve no IEP também, com a Marina, né, já também convidada de vocês, né? Teve um momento no evento do IEP em que perguntaram a respeito de inteligência artificial, né? E ela respondeu, a Marina Rigado, né? Ela respondeu algo assim, convidando a gente a pensar sobre o que será que acontece com, por exemplo, adolescentes que quando estão muito mobilizados, por que uma menina recorre no momento de sofrimento e de angústia ao celular, ao chat GPT, do que a mãe, ao pai, a um amigo, né? Para além do que está sendo oferecido ali, que pode ser muito bom, né? Qual que está sendo a qualidade do encontro do lado de fora? Qual que está sendo, de fato, a vida, a vitalidade, o contato, a qualidade do contato que a gente está encontrando nas nossas relações? Porque se a gente vai também para a clínica, esperando, eu vou fazer uma interpretação aqui muito bonita, vou fazer que nem está no livro, uma coisa meio verborrágica, Anne Álvares vai falando disso. Aliás, assim, né, tem o livro da Companhia Viva, da Anne Álvares, e tem o Coração Pensante, que é uma pérola também, né, porque aí ela vai falando desse jogo tão delicado entre você conseguir conciliar um coração que tem uma pensabilidade, né, um coração que pode pensar, e um cérebro, uma mente que é sensível, que tem uma emocionalidade, né, então ela vai aprofundando essa proposta da Companhia Viva, mas trazendo essa importância dessa conjuração de aspectos, para que aí sim você possa ter uma vitalidade, não só ficar no nível de interpretação explicativo, né, então isso do sentir, do estar junto, né, não é pouca coisa, não é algo só intuitivo, tem todo um trabalho, né, emocional, um estômago e uma mente, um coração pensante e um cérebro sensível que a gente precisa cuidar para conseguir estar junto também, porque senão a gente vai também reproduzir máquina, né? Já é insuficiente quando a gente se reproduz enquanto humanos, imagina reproduzir máquina, né? Ai, eu achei tão lindo, Ana, isso que você falou agora. Sabe quando você vai até para um outro mundo, assim? Eu fiquei tipo, sabe? Nossa, foi muito lindo. Foi mesmo. Inspirador. Gente, a Anne Álvares, ela começa esse outro livro dela dizendo assim, né? Eu gosto de psicanálise porque ela funciona. Essa é a primeira frase. Para mim, assim, né? Eu já parei ali e falei, deixa eu pensar sobre isso. Eu fiquei curiosa porque quando vocês falaram do tema da aula dela, Roberta falou, tem essa coisa, né, do tom de voz, do ritmo, da musicalidade, e nesse ano nós tivemos esse encontro com a Anne Álvares, e nós tivemos também uma aula com Robert Caper, que é um autor contemporâneo, que ele escreveu o Tendo Mente Própria, ele tem estudado muito Bion, e tanto o Robert Caper quanto a Anne Álvares, eles têm olhares diferentes para fenômenos parecidos. Quando a gente fala sobre a voz e a musicalidade e o tom, tem estudos que são feitos com bebês muito pequenininhos, assim, né, que eles respondem às falas humanas gravadas ou presencialmente em quaisquer idiomas, quase que como se eles estivessem dançando juntos. São movimentos sutis, mas que, avaliando, tem um ritmo sutil das falas e que os bebês de semanas vão tendo movimentos respondendo a essa musicalidade. Que quando a gente tira, por exemplo, as consoantes ou as vogais de gravações de falas humanas, essa resposta dos bebês não acontece. Então, tem algo que provavelmente é transmitido na intenção, no tom de uma fala que é carregada de sentido, que é captada de uma maneira muito visceral, desde quando a gente passa a existir esse mundo, né? E o Robert Caper vai apontar para isso, dizendo, olha, cuidado, nós somos seres muito sugestionados, então é muito fácil entrar em conluios, é muito fácil a gente reforçar defesas, sim, mas a Anne Álvares vai falar também, olha, pera, a gente precisa de uma receptividade, a gente precisa também dançar junto, até para depois poder se estranhar
e falar, eu quero dançar essa música, você quer dançar outra, mas precisa ter um contato, precisa ter uma ressonância, né? Isso é muito, muito interessante. Até para a gente pensar que isso foi observado no bebê, às vezes é mais fácil de ver no bebê, porque essa é a forma de comunicação maior dele, ali, a reação corporal, né? Mas a gente segue fazendo isso pela vida fora, né? A gente vai conversando e a gente vai mantendo um tom de voz parecido. Se alguém tá gritando com a chance da gente gritar junto é enorme. Se alguém fala muito baixinho, a gente fala baixinho junto. A gente mexe a cabeça parecido, a gente mexe o corpo parecido, vai se espelhando, então às vezes vai mudando justamente porque tá desconfortável. A gente tem essas reações, mesmo depois de adultos. E é muito interessante perceber que a gente não perde isso, na verdade. A gente vai, na verdade, rebuscando isso a ponto de, às vezes, esconder com linguagem e com palavra, mas segue sendo nosso. Que coisa interessante. Acho que foi isso que a Ana fez aqui, né? Quando eu disse que coisa linda, você me levou para um outro lugar, é alguma coisa desse sentido, assim, né? De ter vivido uma experiência emocional com o que ela falou, que veio provavelmente de uma experiência emocional que você viveu lendo o livro, tendo contatos com as pessoas com quem você leu o livro, com a Anne, e que isso a gente vai sentindo, né? A gente percebe isso pelo nosso corpo, pela nossa sensação. Acho que é algo que vai reverberando na pele, assim, né? Vai desobstruindo nossos poros e permitindo que a gente se conecte. Né? E que eu acho que aí tá a esperança, né? Tá na contramão do que a gente está falando desses tempos sombrios, tempos de morte, quando a gente se deixa ser tocado por isso, verdadeiro, humano. Isso modifica internamente a gente, né? E a gente acaba sendo tomado por isso e toca outra pessoa. É o oposto do que a gente está tendo que eu acho que é isso, a gente precisa lutar contra, né? Porque dentro de todos nós temos essa pulsão de morte, esse desligamento, esse não vou prestar atenção nisso, vou fazer um monte de coisa porque aí eu nem vejo. E acho que isso conversa muito com um tema. Também acho que não é à toa, né? Que a Liga de Psicanálise da USP pensou, né, o tema para esse ano da jornada de psicanálise, que vai ser fascismo, infocracia e desesperança. A psicanálise existe e resiste? Olha que tema. Nós vamos estar lá na jornada, né? A gente vai fazer uma intervenção lá do Desculpa de Longo. Que legal. Então, muito. A gente está animada porque é a primeira vez que a gente vai fazer uma coisa desse jeito. A gente já falou em alguns dos espaços, mas de estar ali intervindo e conversando e puxando as pessoas para conversar com a gente, vai ser a primeira vez dessa forma. Então, acho que vai ser bem legal. Venham viver isso com a gente. Então, inclusive, isso tem tudo a ver com a nossa segunda meta no Catarse, né? Que é de ter as gravações online, que elas foram como a gente começou o podcast. A gente tem muita gratidão, né? Por, inclusive, ter começado na pandemia. Mas essa segunda meta que a gente está lá no Catarse de ir conseguindo fazer mais encontros presenciais. Então, quando a gente pode estar presencialmente, de corpo, como a gente vai estar na jornada, é muito bom. Então, também, acho que são duas coisas agora. Vamos na jornada, venham com a gente e entrem lá no site do Catarse também, para poder se tornar apoiador, ver de que forma que vocês podem contribuir com a gente, para a gente continuar fazendo atividades assim, como essa. Sim, a jornada vai acontecer lá na Faculdade de Direito da USP, daí de Ribeirão, no dia 4 de outubro de 2025, das 9 às 11 pela manhã e das 13 às 17h30 à tarde. Nossa intervenção está prevista para acontecer na hora do intervalo ali do coffee break da tarde. Se quiserem ver a gente, é nesse horário que a gente vai com certeza estar por lá. Esse evento é organizado pelo pessoal do curso de psicologia da USP de Ribeirão, pessoal da Liga de Psicanálise, que a gente estava aqui comentando tanto que está ativa, né? A Ana estava falando tanto que eles estão ativos mesmo, se movimentando para coisas muito interessantes. E a tutoria, né? A organização docente é a professora Fernanda Mishima. E a gente está feliz de poder divulgar esse tipo de coisa, porque é muito bom poder divulgar coisas que a gente acredita. Acho que não caberia mais, assim, porque pensar no tema tem a ver com essa coisa da desesperança, pensar na psicanálise que funciona, que a Ana citou da Anne Álvares, pensar que a medida para isso é a gente ir colecionando essas experiências emocionais que só acontecem na troca,
É pensar a companhia viva, na minha opinião, gente, né? Não vai conseguir responder isso por inteiro, mas fazendo uma síntese aqui do que eu tô ouvindo da gente conversar, foi assim que ficou para mim. Como que ficou para vocês? Faz todo sentido. Para mim também, gente. Eu fiquei aqui lembrando quando vocês falaram da Liga de Psicanálise e de vocês lá e dos encontros presenciais, o quanto que isso deixa uns registros na gente, né? Assim, essa coisa encarnada, a gente tá junto, né? Acho que isso transparece por aqui, né? Pela nossa voz, pela abertura, mas tá junto, acho que é algo tão, tão precioso. E acho que vocês vêm propondo um olhar e um contato com uma psicanálise muito viva e que não é solitária, que é de encontro, que é de troca, que é de poder pensar, né? Então, acho que é algo muito rico, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando mesmo, né? De poder estar vitalizado junto, encontrando caminhos, né? Tava lembrando do negócio que a gente teve contato, que é um pessoal que trabalha com facilitação de diálogo, mas tem uma palavra, conversação pública. É em Ribeirão, mas é maior que Ribeirão também. Em que eles colocam pessoas que pensam muito diferente para debater, só que eles não contam quem pensa o quê antes. E aí, antes de começar o evento, né, o momento da conversa e tal, eles têm umas regras no sentido de que eles não estão ali para convencer ninguém, eles estão ali só para apresentar e para crescer com a experiência, pelo que eu entendo. Eles põem as pessoas para tomar um café junto. E aí meio que tem um momento de revelação depois, tipo, mas que interessante que é isso. Acho que tem a ver com isso, com a gente poder ampliar mesmo nosso contato com as pessoas. Tem tudo a ver com o que a Ana começou dizendo, né? Assim, nós somos feitos de muitas partes. Ela falou, eu sou uma pessoa que tem uma ocupação, né? Aquilo é uma parte dela. Ela não é tudo aquilo. E é muito bom quando a gente lembra disso, tanto para enxergar o outro, quanto para nos enxergar. Porque senão a gente vira também uma coisa só. E aí, nesse sentido, eu fiquei com muita vontade de falar para Ana que a parte dela que trabalha com o hospital segue sendo viva e sua aí, mesmo fora do hospital. Sim. Obrigada, é bom ouvir isso. Foi uma despedida doída, mas conforme eu fui também sentindo essas transformações dentro de mim, eu fui me sentindo muito nutrida, sabe, Carol? E acho que a gente carrega mesmo, não só a experiência do hospital, mas desses encontros, sabe? Dos encontros que eu tive, dos desencontros que eu tive também, né? E acho que é o que é, às vezes, o melhor negócio possível, porque a gente vai tendo que lidar com a passagem do tempo, né? Falei para vocês que eu tenho uma revolta, né, com isso. Mas a gente precisa tentar fazer o melhor negócio possível diante dessa história de que somos finitos, transitórios, nossos encontros são transitórios, mas eles podem ser também, ter um impacto permanente em nós, se a gente estiver vivo o suficiente para poder captar, vascularizado o suficiente para poder captar isso, né? Aí fica. Aí você me deu a deixa perfeita pra gente ir pra nossa caixa de Pandora, que eu tava fugindo dela. Eu percebi, eu falei assim, não é minha função, tá tão gostoso. Mas essa coisa de lidar com a passagem do tempo e com o melhor que a gente pode fazer com ele, tá aí, né? Vamos pra nossa caixa de Pandora. O que você tem, Ana, para indicar pra gente? Fiquei aqui também em dúvida com isso, mas renúncias e lutos, né? Eu acho que a gente conversou aqui bastante a respeito da Anne Álvares. Eu acho que, para pensar em termos teóricos e técnicos, é uma autora muito didática e que vai apresentar essas reflexões que estão aqui presentes na nossa conversa o tempo todo. Então, eu deixo essas indicações, né, dos livros dela. Vou fazer uso do meu tempo do áudio, tá? Vocês falaram, pode indicar. Então, eu fiquei lembrando, na verdade, de um filme, enquanto a gente conversava, que é aquele Não Olhe Para Cima. Não sei se vocês já assistiram. Vai cair um meteoro, né? E alguns cientistas conseguem mapear isso, e eles vão lidando com todo o negacionismo relacionado a essa constatação tão avassaladora, né? E acho que eu lembro desse filme e eu deixo como indicação, não como uma possibilidade, é claro, de vida e de contato, mas de como é difícil a gente conseguir fazer essas conexões, permanecer em movimento, né?
mas o custo que pode ter quando a gente não o faz, né? Acho que é um filme meio tragicômico, né? Que eu fiquei lembrando durante a nossa conversa. Mas eu tenho uma indicação de um livro que é da Eliane Brum, que não é um livro psicanalítico, né? A Eliane Brum é uma jornalista. Tem um livro dela muito bonito que chama Meus Desacontecimentos. Vocês conhecem? A Roberta fez uma carinha. É lindo. A Roma indicou ele por indicação dela. É maravilhoso. Ele já foi até indicado, acho que ele está na nossa biblioteca do podcast, se não me engano, que as pessoas podem acessar lá para poder comprar direto pelo link da Amazon. Pois pronto, essa é uma indicação para mim muito... Tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque ela começa falando de algo que é biográfico, mas que é ficcional, né? E acho que a gente vai vivendo autoficções, assim, né? Contando as nossas histórias de maneiras que podem ser uma mistura de realidade e de sonho. E a Eliane Brum vai contando nesse livro de momentos em que ela morreu, momentos em que ela se percebeu ainda não nascida e como que ela foi nascendo, de vários nascimentos, de desacontecimentos e acontecimentos dela, né? É um convite para olhar para experiências muito particulares dela, mas que acho que vai reverberando em todos nós, porque a gente tem desacontecimentos e acontecimentos também, né, nas nossas biografias. E o último que eu, sempre quando eu converso a respeito da passagem do tempo, eu lembro, tem um poema da Viviane Mosé, que é sobre o tempo, que ela fala sobre isso, o tempo anda passando, a vida anda passando a mão em mim, e ela vai trazendo de uma maneira tão visceral, né, essa relação dela com o tempo, que eu recomendo também. Acho que são linguagens diferentes, né, para pensar, para sentir, para viver, né, ali uma história de uma outra pessoa. Acho que a poesia também pode nos contribuir nesse aspecto. Isso que você falou me fez pensar em tantas músicas sobre o tempo que eu não tinha pensado antes. E você, Rô, o que você tem para indicar? Que a Viviane Mosé é uma pessoa tão visceral, né, uma presença tão viva, que eu fiquei pensando assim, que ela quase poderia ser um adjetivo, né? Agora que você falou, eu falei assim, você falou assim, é um poema tão eu que Viviane Mosé. Seria um baita de um elogio, inclusive. Exatamente. Viviane Mosé hoje. A gente pode deixar ela como indicação, né? Os livros dela, os poemas dela, né? As palestras, porque é uma mulher que exala esse movimento. A gente pode mandar esse poema para os nossos apoiadores na newsletter também. Bom, eu vou falar de um texto que eu não ia indicar, mas lembrei que a gente já falou mais vezes aqui também, que é do Freud, que é sobre a transitoriedade. É um dos textos dele que eu acho mais bonito, que ele está com o Rio, que, né, ele vai conversando sobre a passagem do tempo. É lindo, é um texto curtinho, vale a pena a leitura. Assisti recentemente um documentário da Petra Costa, que foi quem fez Democracia em Vertigem, o novo dela, que é o Apocalipse nos Trópicos. Já assistiram? Está disponível na Netflix. Assistam. É aquela coisa, né? Pedrada, tipo Democracia em Vertigem, essa coisa de a gente se dar conta do que a gente está vivendo, do que a gente sabe, mas que muitas vezes a gente não para pensar. Então, ela traz um olhar sobre o fanatismo religioso, o impacto disso na nossa sociedade hoje. E, por último, eu pensei numa literatura do Saramago, As Intermitências da Morte, que é um livro também que tem a ver com a gente poder valorizar a morte, né? O quanto que a morte ela é importante, ela tem muitas funções na vida. E é muito legal assim, o jeito que ele escreve, né? A criatividade, o que ele vai trazendo, que são coisas que a gente, quando fala, queria ser imortal, ou quando a gente pensa, queria ser imortal, que a gente não pensa também o trabalho que seria, né? E, bom, acho que é isso. E você, Carol? É muito bom a premissa desse livro, né? Da morte fazer greve. Eu queria indicar um filme que eu lembrei com a gente conversando aqui, que chama Antes de Partir. Não é muito novo, não, ele é meio antigo. 2007, olha que absurdo, a gente tá falando que 2007 é antigo, meu Deus. Passando. Mas o Antes de Partir tá na Amazon Prime Video. E é muito, 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 muito bom. Tem a ver com tudo isso que a gente estava conversando aqui sobre poder estar vivo nesses momentos finais. Eu queria indicar um livro do Rubem Alves que chama Desfiz
75 anos, que eu acho que o título já é autoexplicativo no sentido de convidar a pensar essa passagem do tempo mesmo. É um livro também de crônicas, mas ele vai escrevendo, ele escreveu isso, né, na velhice, depois dele desfazer 75 anos, e é muito curioso, assim, o jeito como ele vai convidando a gente para inverter essa lógica do fiz aniversário, eu desfiz esse tempo que já passou também. É bonito. Que legal, que lindo. É bem bonito. Eu sou apaixonada no Rubem Alves, né? Quem escuta o podcast nós sabemos. E eu vi um filme recentemente na Netflix que eu fui... Eu não fui tão despretensiosa, porque ele sugeriu como uma sugestão de uma paciente minha, e ela já deu uma coisa assim de por que esse filme foi impactante para ela, né? Mas a sinopse dele é meio despretensiosa e de repente você se vê ali debulhando em lágrimas. Mas lágrimas bonitas, não são lágrimas só doloridas, não. É um filme gostoso. Chama Nonas. Ele tá disponível na Netflix e é a história de um homem nos Estados Unidos lá, que mora em Nova York, que decide fazer um restaurante de nonas, de avós italianas. Ele é descendente de italiano e ele contrata, as cozinheiras são nonas. E é uma história baseada em fatos reais, esse restaurante de fato existe, isso é muito legal. Mas o filme é muito bonito. E essa coisa do tempo, da vida, da perda, do luto, da reação do corpo, do alimentar, tá tudo aí. Então, assim, esse filme é lindíssimo, vale muito a indicação. Eu já flertei com ele na Netflix e não assisti, vou assistir. Então pode efetuar o flerte aí, virar um pouquinho mais. Que gostoso que foi esse encontro. Assim, muito vivo e muito gostoso. Tô com essa impressão. Muito obrigada por ter vindo, por ter topado. Que bom te ter Eu aqui. que agradeço. Foi um prazer imenso. Muito, muito, muito obrigada por me receberem, por passarem o tempo de vocês comigo. Venha passar um pouquinho mais do seu tempo com a gente mais vezes. A gente tá aqui de portas abertas. Só chamar. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!